me deito. Ótimo. No francês você vai utilizar dessa mesma forma, tá? Como assim, Leandro? Ó, je me couche. D'accord? Então eu me deito, je me couche. Ok. Você pode utilizar aqui, a gente pode colocar, por exemplo, alguns advérbiozinhos de tempo. Então, por exemplo, eu me deito tarde. Je me couche tard. Ou, por exemplo, se vous vous couchez tôt, ou seja, se você se deita cedo, você vai colocar assim, ó. Je me couche tôt. Tá bom? Então, a estrutura, ou seja, quando a gente fala cedo em francês, é escrito dessa forma, tá? Tôt. Agora vamos fazer a correlação aqui com o português. Então, olha só, eu me deito cedo. Nós temos ou não temos as mesmas, vamos dizer, as estruturas que compõem aqui a frase. Como assim, Leandro? Bora lá. Vamos destrinchar, vamos lá. Vamos fazer aqui uma... Ok, bora lá. Ó, je, eu, me. Atenção ici, mon ami. Então, cuidado aqui com a pronúncia desse me, tá? ME no francês, eu sempre vou pronunciar dessa forma, ó. Me, me. Devido ao fato da letra E, ou do E, que a gente fala no português, ter esse sonzinho. Como que a gente fala o E, então, no francês? Ele tem um som do O com biquinho. E, d'accord? Então, por isso que fica me. Não vá colocar aqui, ó, je me couche. Se você fala dessa forma, je me, abertinho, eu entendo assim, ó. Je me. Esse me dos adjetivos possessivos. Então, por exemplo, mon, ma, me. No português, meu, minha, meus e minhas. Então, quando eu utilizo o me no francês, ele vai me dar o sentido do, no caso, plural, tá? Só que com os dois gêneros. Diferente do português, que eu vou ter uma palavrinha para cada um. D'accord? Então, cuidado. Aqui você não vai pronunciar me, tá? Por quê? Se trata do pronome reflexivo. Então, vai ser apenas me, me. Ça va? Bonsoir, Helena. Bonsoir, petite Cynthia. Sejam bem-vindas. Bonsoir, les amis. Então, vamos lá. Continuando aqui. Você já identificou agora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat do YouTube. Salut. Bonsoir à tous. Só escrever aqui para o pessoal. Est-ce que vous allez bien, mes amis? Sejam muito bem-vindos aqui no YouTube, tá? Então, já ia falar Instagram. YouTube, Leandro Fontebassi. Canal Leandro Fontebassi, tá? Estou ao vivo também com o quadro digital. Então, chega mais. Continuando aqui, pessoal. Ó, je me couche tôt. Se eu quiser trocar, no caso aqui, esse tôt por tarde, tard. Olha só como que a estrutura vai ficar praticamente a mesma no português também. Ou seja, eu me deito tarde. A mesma coisa, tá? Très bien. Agora, continuando, eu vou apagar aqui e vamos lá. Agora com o tu. Lembrando, a gente vai utilizar o tu, pessoal, quando você já tiver intimidade com a pessoa, tá? Ou caso seja um jovem, um adolescente, uma criança, aí você vai utilizar o tu, beleza? Fora desse contexto, você vai jogar o vous. Observe. Se eu falar assim no português, ó, tu te deitas, essa é a forma correta, né? Ou você se deita, beleza. Só que a gente ainda não chegou no você. Então, nesse tu, a gente vai utilizar o mesmo pronome reflexivo. Tu te couches. Mais, qu'est-ce qui se passe? Quando você trabalhar os verbos que têm sufixo em ER, alors, avec ER à la fin, você vai ter o sufixo aqui no tu, ES, tá? E até interessante isso daqui, ó. Vou passar para você não esquecer. Muitos alunos esquecem de colocar o Szinho, principalmente ali na escrita. Quando a gente fala, ele é irrisório, não sai. Mas quando a gente precisa escrever, ele estará lá presente, tá? Ou seja, essa é a dica, ó. Monsieur tu ne sort jamais sans son chien S. Então, o senhor tu nunca sai sem o seu cachorro S, beleza? Donc, cela veut dire que 99% du temps, vous allez avoir un S avec la conjugaison en utilisant le pronom tu. Ou seja, basicamente aqui, vamos dizer, 99% do tempo, pessoal, você vai ter um S com a conjugação com o pronome tu, no português, e em francês, tu, ok?
Então, essa frase que eu falei, o senhor, tu nunca sai sem o cachorro, sem o seu cachorro é, vou escrever para vocês. Olha só que bacana. Monsieur, tu ne sors jamais sans son chien S. Ça va? Então, isso daqui significa, isso quem me ensinou, alors, ceci, voilà, c'est là qui m'a appris, c'était un ami, le français, le Faroud, qui est entré hier, qui était avec nous. Então, quem me ensinou isso foi o meu amigo francês, o Alex, que esteve conosco presente na live de ontem. Infelizmente, ele falou que já estava cansado, que eram 1h20 da manhã, já lá na França, e ele não ia entrar, mas a gente vai marcar posteriormente uma live aí de francês, beleza? Juntos. Então, vamos fazer a leitura aqui, pessoal. Monsieur, tu ne sors jamais sans son chien S. Então, o que significa mesmo? O senhor, tu nunca sai sem o seu cachorro S. D'accord? Então, conjugou lá o verbo regular. Quais são os verbos regulares? São os verbos que têm o sufixo em ER. Manger, parler, étudier, penser, travailler. Beleza? Os verbos que têm o sufixo lá em ER, você vai conjugar dessa forma. Aí você vai falar, professor, mas e o aller? Não. O verbo aller, ele termina em ER, mas ele é um verbo irregular, tá? Aller, observe. Ele é totalmente irregular, tá? Então, je vais, tu vas. Muito semelhante ao português, tá? Depois a gente trabalha esse aller. Na verdade, nós já até vimos várias vezes aí, onde eu abordei o sujeito, a questão o assunto, a gente fala muito sujeito em português. O assunto aí sobre o futur proche, que a gente utiliza o aller no presente, mas o verbo no infinitivo. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui. Hey. Je me couche tard. Tu te couches? Très bien. Ele se deita, ela se deita, a gente se deita. Então, como que a gente vai colocar esse contexto no francês? Bora lá. Observe. É muito parecido. Na verdade, é a mesma coisa. Il, en français, ele, tá? Il. Então, aqui você vai pronunciar com um L bem, vamos dizer, il. Exacerbado. A letra L no francês, ela já tem um som bem, vamos dizer, carregado. Quando você pronuncia só o L no francês, é dessa forma, ó. Faça aqui comigo a leitura do L, pessoal. L. Você tá vendo que ao término da pronúncia, a pontinha da língua, ela fica aqui, ó, atrás dos incisivos? L. D'accord? Il. Animal. Cheval. Beleza? Então, não tem mais desculpa aí para errar essas palavras que contenham o L, principalmente no sufixo, tá? Então, no sufixo, ou seja, no fim da palavrinha, você vai colocar dessa forma. Il, animal, d'accord? Nombril, en français, umbigo. Então, pronuncia aqui comigo. Nombril. Beleza? Ok, salut Rosângela, salut Tata Maude, ça va bien? Renatinha, sejam muito bem-vindos, pessoal. Lele Cavalcante, bonsoir les amis. Estou aqui no YouTube também, tá? De forma concomitante. Então vamos lá, continuando. Ó, il, beleza. Ele. Como que é o ela no francês? Você lembra daquela revista? Não sei se ainda existe, mas a revista feminina, Elle Magazine, Elle. Então, é esse daqui, ó. Elle, beleza? Ela em francês. E nós temos o on. O que significa o pronome on no francês? Pessoal, ele pode ser o sujeito oculto, tá? Logo mais eu coloco um exemplo. E ele pode ser também o sentido da forma familiar, o agente, que a gente coloca, que nós colocamos muitas vezes de forma prática e no cotidiano. Beleza? Então vamos lá, ó. Se eu falar ele se deita, il se couche. Então vamos lá.
il se couche. Atente-se aqui à pronúncia desse OU. Novamente, esses fonemas, no caso, OU, AU, OI, são a base do francês, tá, pessoal? Então, quando você sabe já o som, mesmo que você nunca tenha visto uma determinada palavra, você já vai saber fazer a leitura de forma correta, tá? Então, por isso que eu fico batendo muitas vezes sobre essas questões dos fonemas e tudo mais, porque é a base do idioma. Então, quanto melhor você o assimilar, mais fácil vai ser para você aí atingir e alcançar a fluência, ok? Rosângela, bonsoir, Josi, seja bem-vinda. Salut, mon ami. Vamos lá, ó, o U no francês, som de U. Então, quando eu vejo essa palavra escrita assim, coucher, eu, na verdade, pronuncio assim, coucher, tá? Por que, Leandro? Mas você não tem, o verbo não está aqui no infinitivo? Sim, mas os verbos no infinitivo, que tem o sufixo ER no francês, a gente não pronuncia. Então, não vai ficar, por exemplo, igual no português. Vamos pegar aqui o verbo falar. Falar, eu falo o R. Se eu não colocar o R, fica fala, né? No francês, não. O verbo que tem o sufixo em R e você vai colocar aqui no infinitivo, você vai falar apenas até antes do R, ok? Ou seja, parler, coucher, étudier, fumer, beleza? Então, continuando aqui. Já identificou isso? Très bien. Eu te aconselho normalmente, principalmente quando nós tivermos as lives, você vir para a live já com papel, com lápis, com uma caneta, para você anotar essas dicas, tá? Porque elas vão te ajudar muito, muito aí na assimilação do francês, tá bom, pessoal? Então, continuando. Attendez. Estou tomando meu cafezinho aqui. Então, vamos lá. Il se couche, elle se couche, on se couche. Então, quando eu utilizo essa estrutura, o on se couche, eu posso entender dessa forma. A gente se deita, beleza? A gente se deita ou nos deitamos, tá? Ou apenas nós nos deitamos. Como eu mencionei, ele vai ser o sujeito oculto. Então, por exemplo, assim. Vamos faire semblant, vamos fingir, tá? Que a gente está todo mundo na França, nous sommes à Paris. Então a gente está em Paris. E eu quero falar o seguinte, aqui na França falamos francês. Olha só. En France, on parle français. Ou français, se vous voulez utiliser, avoir ici un accent un peu plus ouvert, c'est faisable. Então, caso você queira utilizar um acento quando eu falo, um sotaque, accent en français, sotaque pode ser também o acento, tá? Do ponto de vista agudo, grave, circunflexo, acentos, tá? Ótimo. En France, on parle français. Então, quando você vê esse on, aí você pode entendê-lo como agente, tá? De forma familiar. Aqui na França, por exemplo, na França a gente fala francês. Ou você pode entender dessa forma. Na França, falamos francês. Entendeu? Sujet occulte, sujet caché. Então, sujeito oculto. Ótimo. Na França, falamos francês. Quem fala francês? Nós, as pessoas, o povo. Então, beleza. Entenda assim sempre, tá? Trabalhou o on, você pode ter esse contexto agente ou sujeito oculto. Já fica essa dica para você, tá ok? Bonsoir, deixa eu ver quem mais está entrando aqui, pessoal. JP, como ça va, mon ami? Dani Correia, ça va bien? Jossi, salut. Brahima, Joaninha, salut. Fotografia, como ça va, les amis? Sejam muito bem-vindos, eu estou ao vivo aqui também no YouTube. Então vem para cá, Leandro Fontebassi, tá? Continuando, meus amigos, agora a gente vai pegar o pronomezinho nous, ou seja, o nós, tá? E, como eu havia dito, observe a questão aqui do som. Ó, você nunca vai pronunciar isso aqui, ó, nous, tá? Tem alguns alunos que colocam nous, falam dessa forma. Não, aqui a gente pronuncia nu, tá? Nu, como se fosse o fato de você estar sem roupa. Você está nu, N-U. Então, bateu o olho, tem o U, som de U, beleza? E o S aqui a gente não vai pronunciar. Então, são ínfimas as vezes, ou seja, são poucas vezes que a gente pronuncia o S no francês. O S quando ele está no sufixo, lá no fim da palavra, tá bom? Salut, Victor. Como ça va, mon ami? Marcos Anjo, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Tô baixando aqui porque a capinha do celular, ela tá
tampando aqui quem aparece. Continuando então, pessoal. Olha só, agora a estrutura é o seguinte. Nós nos deitamos. Nós nos. Observa, esse nos no francês a gente não tem. Tá? O que a gente faz aqui? On va répéter le pronom. Então a gente vai repetir o pronome nous. Só que aqui ele não vai ser o pronome pessoal. Aqui ele vai ser o quê? Pronom réfléchi, pronome reflexivo. A mesma coisa do nós nos, tá? Nós nos deitamos. Nous nous couchons. Nous nous couchons. Très bien. Comme ça, les amis. Tudo bem? Então, nós nos deitamos. Presente, tá? Aqui é presente, porque no português eu posso entendê-lo como presente, nós nos deitamos, e posso entender também como passé, pretérito perfeito. Então, cuidado aí com a estrutura, beleza? Salut, Felipe Anjo, seja muito bem-vindo. Plus one up. Comment ça va, mon ami? Seja bem-vindo. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, donc, mais vous êtes très bienvenue. Então, não sei se é um homem ou uma mulher, mas seja muito bem-vindo. Beleza? Então, quando não houver esse pronomezinho, a gente vai repetir. Da mesma forma, quando a gente utiliza aqui o verbo no francês, s'appeler. S'appeler. O que é o s'appeler? Se chamar, tá? Então, se chamar. Se eu quiser falar assim, como você se chama? Olha, como você se chama. Como é que a gente vai fazer isso? Observe aqui, para você já pegar esse contexto. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Olha, eu vou colocar embaixo para você ver quão equiparáveis elas são, quão padronizadas elas são. Como você se chama. D'accord? Tá vendo? Então, quando você for utilizar o como no francês, comment, tá? Então, lembre-se, o M. Como que é o M no francês? M. La lettre M. M. O N e o M no francês, eles são bem nasalados. Então, o que significa isso? Que o septo aqui ele vai vibrar quando você os pronunciar, tudo bem? Então, você não vai falar comment. Você vai falar comment, não. Não. Comment, d'accord? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Ou seja, aqui eu vou fazer uma liaison, pessoal. O que é uma liaison? Quando você liga a última consoante aí, ou seja, normalmente o S, fazendo um som de Z. Ok? Comment vous vous appelez? Como você se chama? Dessa forma, neste contexto, eu tenho a utilização mais polida, porque eu estou fazendo uso do pronome vous, ok? Então, vous vai significar você de forma educada, mais rebuscada, assim como o plural, vocês, d'accord? Então, já fica a dica aí para vocês. Como ficaria essa pergunta fazendo uso do pronome tu, ou seja, um contexto mais infamiliar, mais informal. Oi, Victor. Fica tranquilo, cara. Qualquer coisa, qualquer dúvida, você me manda um DM que eu te explico um pouco mais sobre o curso. E com relação ao tempo, as aulas são gravadas online, então você consegue aí praticar, assistir as aulas no seu, vamos dizer assim, no seu ritmo, beleza? Salut, Anne, seja muito bem-vinda. Salut, Castro Diniz, Marco Anjos, ça va? Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer a mesma pergunta, só que utilizando o tu, ou seja, como tu te chamas, vamos dizer. Até no português, quando a gente utiliza o tu, ele dá uma conotação, ele dá um sentido um pouco mais informal, beleza? Leandro, qual a diferença entre unir e separar o vous nessa frase? Comment vous appelez-vous? Já explico, tá? Plus one up, só um momentinho. Então, como tu te chamas? Vamos lá, vamos colocar essa pergunta, fazendo uso aqui do verbozinho pronominal, se chamar, tá? Bora lá. Comment tu te... Eu não vou colocar elisão ainda, só para você observar, tá? Ótimo. Então, aqui, ó. Comment tu te appelles. Só que eu tenho que fazer a contração. É só para você observar inicialmente como as estruturas serão iguais, tá? Deixa uma embaixo da outra. E depois eu vou colocar a contração, tá? Porque aqui eu preciso fazer a contração com esse pronomezinho reflexivo. Bora lá. Como tu te chamas, tá? Comment tu t'appelles?
Ótimo. Agora que você já identificou que as estruturas são as mesmas, observe. Eu tenho que fazer a contração, ou seja, a elisão. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? D'accord? Pas plus que ça. Então, nada além disso. Tudo bem? Comment tu t'appelles? Très bien. Aí, deixa eu responder aqui a dúvida sobre a Plus One App. Ela perguntou aqui o seguinte, pessoal. Qual a diferença entre fazermos aqui a união dessa forma? Comment vous vous appelez? Vous vous appelez. E da outra, comment vous appelez-vous? O que acontece? Plus One App. No francês, nós temos 3 formas de falar, de fazer a pergunta. A primeira é a entonação, ou seja, essa daqui, tá? Essa é a entonação do francês, semelhante à que a gente utiliza no português. Então, a primeira dica que eu sempre bato, que eu fico em cima, é essa questão. Como assim? Quando você internaliza aqui, você percebe que você pode utilizar a mesma entonação que você já tem o hábito de colocar no português, isso vai te assistir de uma forma aqui, vamos dizer, tremenda. Vai ficar muito mais fácil, muito mais simples de você se expressar na língua sem ficar attaché, ou seja, atado, beleza? Como assim? Vamos lá. A segunda forma que nós temos é a inversão pronome sujeito-verbo. Ou seja, inversão pronome pessoal e o verbo. E dentro dessa forma, quando a gente tratar com o pronome reflexivo, vai ficar assim, comment vous... Beleza? Comment vous appelez-vous? Dessa forma, tá bom? Plus one up. Então é por isso. Essa é outra forma de fazer a pergunta. E a última que nós temos é colocando o est-ce que. Est-ce que, em francês, ele vai entrar... Opa, ouviu est-ce que? Então entenda assim, lá vem uma perguntinha. Normalmente, com a utilização do est-ce que, você tem uma resposta cabível, tipo assim, sim ou não, apenas, tá? Então, por exemplo, est-ce que vous parlez français? Oui ou non? La réponse. Tudo bem? Então é como se fosse assim, dessa forma. Como eu tenho comment, eu vou fazer assim, comment est-ce que vous vous appelez? Isso eu entendo como me dá o sentido aqui, me dá o contexto de como é que você se chama. Então, entenda também, o est-ce que ele pode dar essa conotação. Como é que? Se eu falar apenas aqui, como você se chama? Comment vous vous appelez? Como é que você se chama? Comment est-ce que vous vous appelez? Beleza? Então, quando você colocar o est-ce que, não vai mexer com inversão pronome sujeito-verbo, tá? Apenas quando você for fazer a inversão. Aí você vai colocar também o hífen na escrita, ok? Bonsoir, Priscila, seja muito bem-vinda. Ça va, mon ami? Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui, tudo bem? Acho que quando eu coloquei aqui com o tu, eu coloquei apenas com um L, tá? Ó, comment tu t'appelles? Então aqui ele vai ser escrito dessa forma, tá? Eu havia colocado apenas com um L, tá? Nós teremos 2 L's. Comment tu t'appelles? E se eu for falar na primeira pessoa, por exemplo, eu me chamo Leandro. Je m'appelle Leandro. D'accord? Et toi? Comment tu t'appelles? Se eu for colocar com a inversão, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Tudo bem? Dessa forma aqui, pessoal. Então, ficou claro aí para vocês? Bem simples, tá? Então, lembre-se, perguntas no francês serão utilizadas sempre dessa forma. Entonação, inversão, pronome sujeito-verbo, quando você troca o verbo e o sujeito, tá? E a última é est-ce que, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí para você. Plus one up. Seja bem-vindo aí e espero ter sanado a sua dúvida e a dúvida de se caso você, outro aluno aí tenha, espero que tenha sido sanada também. Então vamos continuar aqui, pessoal. Agora que vocês já viram como que a gente vai colocar esse vous, bora lá. Vous, você se deita. Vous couchez. Coucher, tá? Pardon, j'ai oublié le U. Très bien. Vous couchez. Então, très simple. Você se deita. Esse se, eu vou utilizar novamente o vous.
Parfait. Observe aqui agora no português. Eles se deitam. Em francês, il. Eu tenho o S aqui, mas eu não vou pronunciar o S na terceira pessoa do plural. Donc, à la troisième personne du pluriel, nous n'allons pas prononcer ce S. Então, a gente não vai pronunciar esse S. Vai ficar como? Il. O mesmo do il, da terceira pessoa do singular. Então, ele e eles, a mesma pronúncia. A exceção é a seguinte. Quando o verbo iniciar por uma vogal, aqui eu vou colocar... como exemplo, gostar, amar, tá? Esses dois verbos são um no francês, que é o aimer. Então, por exemplo, eles gostam, eles amam. Ils aiment. Então, devido ao fato de eu ter esse S, qu'est-ce que je veux faire ici? Je veux mettre une liaison. Então, vou adicionar, vou colocar uma ligação. Ils aiment, tá bom? Avec un som de Z. Tendo um som de Z. Tudo bem? Ótimo. Então, apenas nesse caso que você vai colocar, digamos aqui, o som do S, tá? Só que vai ser um som de Z. Ótimo. Então, aqui, eles se deitam. Ils se couchent. Como havíamos visto, eles se deitam tarde. Só que agora eu quero adicionar, eles se deitam muito tarde. Ils se couchent très tard. D'accord? Ils se couchent très tard. Voilà. Comme ça. Então, esse muito eu vou utilizar o advérbiozinho très, tá? Eu não posso colocar aqui se couche beaucoup tard, tá bom? Não dá, pessoal. O beaucoup, ele expressa o quê? Quantidade, como se fosse uma quantidade tangível, algo que você pode mensurar, beleza? Então, você nunca vai colocar o beaucoup dentro dessa forma. Você não consegue mensurar esse tarde, vamos dizer, de forma touchable, ok? Très bien. Então, no feminino, a mesma coisa. Elle se couche. Só que vamos colocar o contrário. Elle se couche. Vocês lembram quando eu falei a questão da pronúncia? Na terceira pessoa do plural, a gente vai falar, ou seja, nós vamos pronunciar até aqui. Até aqui, tá? Elle se couche. Eu não vou pronunciar o NT. Por quê? Normalmente o NT ele tem som de on, tá? Então, o NT não. O EN no francês ele tem som de on, beleza? Observe aqui, ó, o verbo pegar. Prendre. Então eu pronuncio com o som de, vamos dizer aqui, como se fosse um ON, um leve biquinho. Prendre, d'accord? Ou a preposição en France, tá bom? Então não tem abertinho, esse tipo assim, ó, atil, tá? Quando você ouvir esse